Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui para a nossa segunda live para o EGLIC TV Caverneiros Virtuais. As nossas lives ocorrem todas as quartas-feiras, às 19 horas, e falaremos sobre espeleologia. E tivemos a primeira live na semana passada, como forma de atrair espeleólogos de todo o país durante essa quarentena e discutir assuntos relacionados a cavernas, diretamente ou transversalmente também. Em nossa primeira live, nós falamos um pouco sobre o que era espeleologia, o que é espeleologia, conceitos, origem inclusive da palavra, o que é caverna e gruta é a mesma coisa, a partir do regionalismo, e falamos das principais áreas da espeleologia. E, além disso, mostramos várias imagens de cavernas pelo Brasil. E a partir da segunda live, que é a de hoje, teremos convidados especiais falando sobre diversos temas relacionados a cavernas, a espeleologia. E vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, mas eu já gostaria de apresentar nosso primeiro convidado, e com 48 anos de espeleologia, tem muita história para contar, muitos causos para contar. Então, para isso, eu convido o Cleiton Lino. Boa noite a todo mundo aí. É uma honra. Prazer estar aqui com vocês aí. Bom, antes de mais nada aí, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, muito legal nesses tempos virtuais, mas a gente mantém assim o contato com todo mundo e aproveita para também trocar um pouco de informação aí sempre interessante sobre a história da nossa espeleologia. Legal aí, parabéns. E é muita história, né, Cleiton? Só que para falar um pouquinho dessa história, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Bom, vamos localizar. Eu sou nascido em Franca, no interior de São Paulo, né? E vim para São Paulo em 1970 e aí comecei para fazer faculdade. Eu fazia física na época, sou ex-quase físico, que eu abandonei no último mês a física, porque eu resolvi depois mudar para arquitetura, e então oficialmente eu sou arquiteto, e após na antropologia. Mas, na verdade, por causa da espécie, por causa das cavernas, eu redirecionei toda a minha formação e eu aí fiz uma série de especializações aqui nos Estados Unidos, Costa Rica, em muitos lugares, sobre a questão de conservação, áreas protegidas e usos de recursos naturais. E é com isso que eu trabalho, né? Hoje eu presido o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é vinculada à Unesco, né? E a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é uma área muito grande, é um grande corredor aí que envolve os 17 estados do bioma Mata Atlântica, e a Reserva da Biosfera a gente trabalha basicamente com três eixos, né? Que é conservação, né, biodiversidade, etc., com desenvolvimento sustentável, há muitos trabalhos, principalmente com comunidades, mas também com empresas, com vários setores científicos, e com a parte de conhecimento, então, pesquisa, etc. Então, muitas dessas coisas, e sempre a gente depois também cruza também com a espeleologia. A gente tem, por exemplo, cooperação técnica com a Votorantim Cimentos e a SBE e a Reserva da Biosfera. Nós temos projetos que envolvem cavernas diretamente aí dentro do programa MAB da Unesco, e assim por diante. Então, basicamente é isso. E só completando aí, como você disse, eu estou há 48 anos. Agora que caiu a ficha, 48 anos de espeleologia, é um bom tempo. E, claro, tem muita história ao longo desse tempo aí, que eu tive muitas oportunidades e muito privilégio de estar nesse meio esse tempo todo. Então, vamos voltar lá no início. Como e quando você começou na espeleologia com as cavernas?
Olha, foi em 1972, né? Como eu disse, na época eu estava ainda na física e fazendo física no Mackenzie mas eu encontrei uns colegas que eram amigos na parte de fazer teatro amador junto, etc, lá em Franca, e eram de Rio Preto também, e um deles me disse que conheceu o CEL, Centro Excursionista Universitário, que era um grupo recém-criado, foi criado em 1970, por sinal, quer dizer, 71, né? O CEL está fazendo 50 anos aí o ano que vem, então, e foi o meu grupo, porque eu fui lá com ele e cheguei no dia que eu fui visitar, estava voltando uma turma que tinha ido conhecer o Betari. A gente não falava Iporanga, nem Petar, nem bairro da Serra, era o Betari, né? Porque o Vale do Betari. Tinham ido lá e conhecido uma série de cavernas, tinham conversado antes com Pierre Martin, outros na SBE, que também era recém-criada, a SBE de 1969, né? E então teve a orientação deles e foram lá para o Betari. E lá conheceram uma série de cavernas e voltaram todos encantados, trouxeram fotografias e na reunião lá eu vi essas fotos. Claro, me encantei pelo assunto também, nunca tinha ido em uma caverna na vida, né? E aí perguntei quando é que se tinha uma excursão, podia ir calouro, etc. E aí isso aconteceu logo fazendo exatamente os 48 anos, aí, porque foi na Semana Santa de 1972. Olha isso. A gente foi lá para Iporanga, né? E era, e era assim, era muito diferente tudo. Primeiro que não tinha asfalto nenhum, né? Não dava para chegar lá. Mas a gente ia até Apiaí com ônibus, que às vezes demorava 7 horas de viagem. Chegava em Apiaí de madrugada, um gelo, né? E pegava o ônibus e descia, outro ônibus e descia para Iporanga, mas não chegava até Iporanga, parava no bairro da Serra. E pelaquela estradinha. Teve uma coisa que foi muito legal, assim, porque tinha rolado pedras. Quem conhece ali o Petar, sabe que a estradinha lá tem desbarrancamentos até hoje, né? E tinha rolado pedras ali na área do que é o Mirante da Boa Vista. O ônibus parou, e aí um impacto incrível para mim. Como eu disse, eu sou de Franca, região de Cerrado, Colinas, etc. E aí foi a primeira vez que eu vi a Serra do Mar, a primeira vez que eu fui apresentado num lugar espetacular da Mata Atlântica, e depois descemos até o bairro da Serra e vimos também comunidades tradicionais muito diferentes das que eram na minha região, né? Então, eu acho que isso tudo me impactou muito. E a gente ficou lá 6 dias, 6 cavernas, com o Vandir de Andrade, o nosso Vando, né? Que é casado com a Diva, muita gente conhece a pousada da Diva lá, e ali era um rancho da SBE. E então eu visitei várias cavernas, né? A primeira delas foi a Gruta Alambari de Cima. E, e essa foi uma coisa muito marcante para mim, assim mesmo, mudou minha vida. E eu me lembro assim muito claramente o momento dessa mudança. Porque quando a gente chegou lá, aí o Vandir e ele e o JJ, Joaquim Justino, também outro grande amigo, grande caboclo da região lá, e que contribuíram muito para a espeleologia, eles tinham descoberto a Gruta Alambari de Cima. E diferente da maior parte das cavernas, lá é um buraquinho no chão a entrada, né? Quem conhece a Lambari de Cima sabe disso. A gente desce, assim, entra e 1,5 metros de altura nesse buraquinho, aí enfia as pernas num buraco de 40 centímetros
de diâmetro e vai saindo do outro lado. Na época, a gente colocava escadinha de degrau de alumínio e cabo de aço, e você sai no outro lado, é uma espécie de parto ao revés, né? E que você entra na caverna, sai num abismo de 20 metros, que tinha muita lama assim na parede também, escorregadio, etc. Aí já no escuro total, e você desce lá embaixo, aí tem uma parte um pouco desmoronada, assim, e chega no rio. Aí você tem 80 metros de tetos baixos, com 2 lugarzinhos, assim, que dá para levantar as costas. E quando você sai do outro lado dessa galeria, que é a galeria do rio, e até eu brincava, porque eu tinha a barba muito grande na época, e era efetivamente, eu coloquei a barba de molho, que é baixado, teto baixo, e com a água na barba, né? Em vários trechos ali, é um teto baixo realmente muito forte. E saindo do outro lado, aí chega aquele salão imenso, muito ornamentado, cortinas, pérolas de caverna, etc. Então, assim, e aí eu me escutei falando, é isso. Aí eu fiquei com essa frase guardada assim, né, para mim, e que eu sabia que ali a minha vida tinha mudado totalmente. Eu tinha descoberto uma coisa que eu nem estava procurando, mas eu tinha encontrado. E é E verdade, essa né? foto que nós estamos Então, está mostrando? aparecendo aqui. Pois é, essa é uma foto na Caverna de Santana, né? Quando eu ainda não usava macacão branco, depois eu entrei fizemos uma turminha de macacão branco para até exercitar, assim, quanto mais limpinho a gente saísse, era porque estava usando boa técnica de escalada, etc. Mas aqui vocês veem até tá aparecendo ali em cima do que a gente chama púlpito, né? Que é um disco na Caverna de Santana, que é fora da área turística diretamente, mas mais próxima. E a Caverna de Santana, ela já tinha uma visitação pequena, assim, tinha uma estradinha que a prefeitura lá de Poranga tinha aberto, e então de vez em quando ia gente, mas o PETAR ainda não existia, né? E existia sim um decreto do PETAR de 1958, mas não estava implantado. Mas essa foi uma das grutas que a gente visitou lá e continua sendo uma paixão, né? E uma coisa, ô Cleiton, como você falou aí, isso realmente era praticar a espeleologia raiz mesmo, como o povo gosta de falar hoje. E Exato. como que eram os equipamentos na época, como que era o acesso a essas cavernas na época, como que era ter esse contato direto na época? Bom, era realmente raiz ou estalactite, não sei, talvez. Bom, está aparecendo aí uma foto que mostra esses equipamentos, né? Isso aí é uma foto lá no rancho da SBE, e que é ali onde é a pousada da Diva hoje, né? No bairro da Serra. E nessa foto aí aparece também tá o João Aliev, então a turma aí também, né? E aqui também o rancho da SBR, esse daí é o rancho Betari, né? PHY, e que era antes a casa do Vando e a Diva. E depois, e esse daí é o que está aparecendo agora aí, é o rancho onde eu morei depois, em 1977. Eu morei um ano aí, e era assim, bom, a prática da espeleologia era totalmente diferente do que é hoje, certo? E não é só equipamento sem dúvida, assim, quem tinha um amigo que tinha ido para o exterior e conseguia trazer 2 mosquetões era um sortudo, certo? E corda não nos fazia aqui, quer dizer, praticamente todo o equipamento vinha de fora, né? Da França, dos Estados Unidos, coisas e tal assim. Depois começou-se a produzir aqui macacão, aí mochilas, etc. Então, até hoje nós temos algumas vamos falar, fábricas aí nacionais, né, que fizeram um material muito legal e que ajudaram muito. Mas vocês veem aí ali as escadinhas também eram um material que, quer dizer, hoje ninguém tem ideia de como é que é isso, acha muito difícil, mas a gente gostava muito da escadinha, era muito eficiente. Eram os degraus de alumínio
e formavam esses rolos, né, com um cabo de aço. Então, para os abismos, etc., a gente usava muito isso. Cada uma tinha 10 metros e podia plugar uma na outra, fazer 100 metros e assim por diante. E a gente usou várias vezes isso. E tem a técnica, obviamente, para subir isso daí. O rapel, antes era o rapel clássico, né, que a corda passava no nosso corpo. Então, nós éramos a polia do rapel. Ô, louco. Que é uma loucura pensar hoje, estava assim, né? Mas passava no ombro aqui, ficava marcado, né? Claro, o atrito, então punha proteções, etc. Depois apareceu o 8, que era já uma tecnologia especial, né, para usar a corda, e assim os equipamentos foram mudando. Bom, toda a iluminação era à base de carbureto, né? Hoje é basicamente tudo LED, mas era carbureto claro, tinha um cheiro, quem não conhece o cheiro de carbureto não viveu a espeleologia raiz de verdade, né? É um cheiro muito ruim, mas viciante, todo mundo sente saudade. Claro, mas ele poluía as cavernas, etc. Então chegou uma hora que pôde se trocar, então foi muito bom isso. Também tinha problemas, às vezes entupia, então a gente tinha desentupidor específico, a gente tinha toda uma tecnologia e uma metodologia de usar isso, certo? Tinha isqueiro, não, isqueiro, adaptação inclusive de isqueiro de esses assim para acender fogão, recortava e prendia no capacete, etc. Então, tinha muito coisa fabricada, vamos falar assim, no quintal, né? E às vezes explodia também. Eu mesmo. Você já teve algum problema com o carbureto? Teve um caso específico na Ouro Grosso, em 1973, né? Essa fase, assim, 72, 73, 75, esse início da década de 70 foi muito ativo, né? Porque eu entrei no CEL, como disse, em 72, e aí começamos também a relacionar com a SBE, né? O CEL o CEL foi muito importante para a espeleologia brasileira, né? Ele, vamos falar assim, revolucionou várias coisas, porque além do grupo da SPE, da SE lá de Ouro Preto, que também de estudantes, mas que eram mais focados especificamente na parte geológica, mineralógica, pela própria formação do pessoal. No caso do CEL, que estava na USP, mas tinha gente também, eu era do Mackenzie, por exemplo, não era da USP nessa época, tinha gente de tudo quanto é área. Então, da biologia, da engenharia, da economia, direito e assim por diante. Então, isso trouxe, além do pique, a balbúrdia dos jovens estudantes, trouxe muitas disciplinas. Foi uma coisa de entrada da espeleologia interdisciplinar e multidisciplinar no Brasil, né? Então, os primeiros levantamentos de biologia, os inventários todos, né? E a maior parte das biólogas, a Léo, a Eliana, a Tereza, etc., toda uma turma da biologia que começou lá no CEL, os trabalhos de arqueologia, de paleontologia, né? Descobrimos muita coisa de fóssil, etc. Mas tinha também uma parte sistemática de exploração das cavernas e de topografia. Então foi assim interessante porque grande parte ali das cavernas, nossa área de atuação central era o Betari mesmo que a gente falava, né? A área que é o Petar. Mas já tinha grupos que atuavam lá, quer dizer, tinha, vamos falar, o pessoal da SBE em si, que era mais os franceses, etc., do Pierre Martin, o Guy Collet, outros assim, mas que tinham depois formado os seus grupos. Então, o grupo Bagros, o grupo Opiniões era a turma do Gui, o Bagros era a turma do
do Pierre Martin, o Michel Lebré já não estava aí. Ele foi o primeiro presidente da SBE, mas ele teve um problema de saúde e tinha voltado para a França e depois não, continuou morando lá. Mas tinha o pessoal do CAP, do Clube Alpino Paulista, né? Aí Peter Slavek, o Zé Luiz Juste, tinha muitas pessoas ali, basicamente também todos estrangeiros, né? Mas e trabalhavam lá. Então a gente fez uma certa divisão de território ali. Uma turma ficou mais para a região que é o Caboclos, a outra turma mais Betari, outra turma mais para a região do Lajeado e assim por diante. Então tinha territórios de estudo, embora todo mundo aí trocasse informação. E a gente, CEL no caso, estamos com essa área do Vale do Betari, que teoricamente era o mais explorado e o já mais conhecido, tanto pelo Crone antigamente, no final do século XIX, quanto por vários desses grupos, né? Mas a gente começou a explorar as grutas com também uma coisa de mais técnicas verticais, que antes não era, praticamente não aconteciam. A maior parte das explorações eram assim ao longo da galeria do rio, e as topografias também. E, no caso, a Ouro Grosso foi uma da que a gente foi, porque era um tabu. A Ouro Grosso era, assim, tinha as várias cachoeiras. Na terceira cachoeira, ninguém passava dela. Não tinha passado ainda. Então, a gente colocou como um desafio para a gente a conectar a parte superior com a parte inferior da Ouro Grosso. E a gente conseguiu fazer isso. Foi muito legal na época, foi uma conquista super marcada, celebrada, tal assim. Me lembro que, no fim, é uma história longa e complicada, não vou me apegar a ela aqui, até porque tem escrito tem uma descrição dessa conquista no boletim 10, boletim espelhotema da SBE, e aí qualquer pessoa pode, inclusive, entrar no site lá da SBE, tem todos os boletins também, mas aí só falar, durante essa expedição, que eu quase morri 2 vezes, que a gente fez a conexão, foi aí que me deu depois o gancho para conhecer o Michel Lebré, tem muita coisa legal. A gente fazia exploração de noite para sair de dia com sol, tem muita história associada a isso. Mas numa das idas, né, que a gente ia e voltava todo dia, eu entrei, a gente faz uma escalada assim inclinada e a gente levava o carbureto vou falar, o estoque de carbureto em lata de leite ninho, com plástico, e tampava e levava. E ao bater isso, foi abrindo a lata dentro da mochila. Era uma mochila estanque especial que eu tinha desenhado, uma modelo Ouro Grosso, tal assim, que foi feito. E a gente... Só que quando eu desci do poço na base da Grande Cachoeira, entrou água. Quantos metros? E aí eu senti uma coisinha, um bafo quente na nuca. E a hora que eu virei para dizer para o Peninha, né, que estávamos juntos, não vem, aí a mochila abriu a boca e saiu o gás, e pegou na chama do meu capacete, e aquilo explodiu, e nós ficamos no escuro, dentro d'água, com aquele cheiro de galinha depenada, e queimou a sobrancelha, cabelo, etc. Então foi um acidente, mas a gente continuou depois disso. Não falamos nada, ficamos em silêncio e continuamos, e no fim chegamos na gruta. Mas tinha esse problema de queimar braço, etc., com carbureto. Era uma situação comum, né? Era chamuscar bigode, barba, cabelo. Uhum. E uma outra coisa, a década de 70 foi um período de várias grandes descobertas. Você falou aí da travessia, da conquista da Ouro Grosso. Que outra história marcante dos 4 primeiros anos da década de 70, que você já contou um pouco, você poderia falar para a gente?
Olha, teve muita coisa, porque a gente descobriu muitas cavernas, né, principalmente nessa área aí do Petar, né? Do Petari, Abismo Gurutuva, várias, ampliamos muitas cavernas, a Lambari de Cima, a Galeria do Céu, a Lambari de Baixo, a gente fez também fotografia, topografia, tudo, e a parte de biologia cresceu muito e tal, mas teve assim uma coisa que é muito legal, é que começou a parte das expedições interestaduais, né, promovidas pela SBE. Então a gente também participou na expedição para Goiás, e que é uma maravilha, né? A região lá de São Domingos, Gadeiros, etc., onde está o Peter, hoje lá o Parque Terra Ronca, e a gente ficou, no caso aí, o céu, ficamos com a área para explorar a área do que era, que passou a ser a gruta que a gente chama de Matilde, carinhosamente, mas que é São Mateus Imbira, e que na época, inclusive, passou a ser a maior caverna do Brasil, e é lindíssima, uma das cavernas mais bonitas do mundo que eu conheço, assim, muito grande, muito rica em termos de biologia, não só fauna realmente interna, mas coisa assim, a gente achou, inclusive, uma vez lá uma sucuri, 2 quilômetros para dentro da caverna, e, tiramos, assim, ela tem uma ictiofauna, um conjunto de espécies de peixes fantástico, e a ornamentação dela é absolutamente linda, não é mesmo? Assim, fantástico. E a exploração a gente começou nessa época e foi praticamente todo ano a gente ia e a caverna crescendo, etc. E teve muita história muito legal aí. Claro que aqui rapidamente não dá para a gente se estender, mas isso marcou. E outra coisa que também foi da mesma época, 73, para mim, foi, eu, como eu disse, eu estudava no Mackenzie, fazia física, mas ao mesmo tempo eu já assistia aula na arquitetura e era da FAM, que era o Diretório da Arquitetura, e cuidava da parte de audiovisuais ali, também a gente fazia, chamava shows de artista, também uma parte toda cultural aí, e fazia fotografia, montava. E aí o Mackenzie criou um campus avançado da faculdade em Irecê, isso dentro do projeto Rondon, que também é uma coisa muito legal, assim, devia continuar, nem sei se hoje existe ainda o projeto Rondon, você tinha parado, parece que voltou, mas foi uma coisa fantástica, assim, e realmente para permitir a gente conhecer um pouco o Brasil. E tinha ido um grupo e voltou com umas fotos e pediu para montar organizar os slides e montar um audiovisual para eles. E no meio das fotos estava uma imagem da entrada da Gruta dos Brejões. E essa Gruta dos Brejões, ela é fantástica, né? Porque ela tem uma entrada, ela é muito grande, também na época era também uns 6 quilômetros e 200 metros, se não me engano, a maior caverna do Brasil, fica lá na região de Morro do Chapéu, Irecê, nos últimos contrafortes da Chapada Diamantina, e ela tem uma entrada que é gótica, assim, no meio do paredão, com 106 metros de altura. Eu vi essa imagem, ela também me tocou muito, eu falei, eu tenho que conhecer esse lugar. E aí, como eu falei, eu estava fugindo da física para arquitetura, eu falei, eu não vou ficar aqui sofrendo se eu tenho que fazer recuperação ou não, eu vou embora, e quando eu voltar, eu já quero ter a transferência para arquitetura. Eu resolvi não ser físico naquela hora. E daí fui para lá. E chamei um grupo de amigos, que era do Mackenzie, que foram do céu também, tinha Walter Schmidt, tinha Sérgio Dazi, etc. E nós fomos para lá e foi a minha primeiro acampamento subterrâneo foi na Gruta dos Brejões,
E a gente achou muita coisa de paleontologia, muitos fósseis, muita coisa de pintura rupestre. Foi tudo assim fantástico, realmente. E fora as histórias mais malucas que tiveram lá associadas, como história de seita, Pedro Velho, etc. Então, assim, então para mim foi extremamente marcante. Essa é a Baía Joias da foto. Né? Oi? Legal, legal. Uma outra coisa interessante também que me veio à mente aqui, esse período foi um período, a década de 70, foi um período marcado pela ditadura militar também. Sim. Teve vários momentos tensos também, né? Historicamente, nós sabemos que foi um momento bem complicado. Como que era praticar espeleologia nessa época? Você tem alguma história especial para poder contar para a gente? Bom, a ditadura começou lá em 64, né? E no começo, quer dizer, ainda morava em Franca, no início não tinha nada disso, mas a partir de 72, eu já em São Paulo, a gente, assim, todo mundo que era reunião de grupos, mesmo grupo de teatro, qualquer coisa que fosse na área cultural, na área social, etc., então, assim, era mal visto, digamos assim, perante o regime, ainda mais estudante, etc. Nós nunca tivemos, assim, no caso do CEL, realmente uma coisa de falar assim, fecha o grupo, mas pressões, etc., não faltaram. Mas tem uma história que sim, me lembra dessa coisa aí, né? As nossas idas para a caverna, etc, tal, assim, isso não estavam, nunca tiveram um corte, nada por causa disso. Mas, o que acontece? Nós começamos, foi o que, 76, 77, eu falo assim, em 77 eu morei lá no bairro da Serra, fazendo levantamentos de arquitetura rural de 5 municípios ali para o CONDEFAT, para o Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo. E, claro, pesquisando cavernas, achei um monte de sítios arqueológicos, um monte de caverna nova, porque estava lá com a oportunidade de andar de canoa, a cavalo, a pé. Fui para todos os lugares que morava gente em 5 municípios ali. Foi uma experiência pessoal muito grande. E eu estava na presidência da SBE também, na época. Mas a gente, nesse período, o que acontece? Tem uma mineração, a mineração de Furnas, que era muito antiga, e que ela tinha parada, depois voltou, e o proprietário que tinha comprado aí a massa falida da primeira vez, ele comprou meio gato por lebre, e achava que tudo ali era dele, inclusive o bairro da Serra. E não era, né? Tinha população lá há mais de 200 anos. No entanto, ele, inclusive, colocou jagunço lá, armado, etc. Começou muitas pressões em cima do que o pessoal ia ter que sair, etc. E a turma da espeleologia que estava lá, nós resolvemos fazer um trabalho de apoio àquela comunidade, né? E basicamente a gente foi fazer o uso capião, ajudá-los a fazer o uso capião, né? Que é reconhecer o título de terra deles. E, por sinal, só indo lá para frente, tinha a questão do uso capião com assim, coletivo, foi o primeiro que foi feito no estado de São Paulo e que foi feito pela turma da espeleologia. A gente fazia topografia com a trena das cavernas, aí o João Aliebe, por exemplo, era advogado, então foi o advogado da turma, a gente fez assembleia, etc. Isso gerou uma reação desse minerador, e aí, estou vendo que colocaram aí uma foto de destruição de mineração, isso é dentro do Petar, não é dessa mineração de Furnas, é lá no Caboclos, mas que era uma destruição muito grande. Depois eu faço um parênteses sobre isso daí, que é importante o pessoal saber, do começo do Petar. Mas eu estava no bairro da Serra,
naquele ranchinho que vocês viram a fotografia que apareceu lá atrás, morava lá, estava num domingo, e chegou o tal do proprietário da Furnas, e ele foi ameaçar, falou que eu tinha 15 dias para sair de lá, nunca mais voltar, e no meio da conversa, desse rancho que tinha falado, né, que eu estava invadindo a terra dele, embora eu estivesse lá na casa do Vando, etc. E isso começou uma briga, que depois foi parar, inclusive, em delegacia, etc. Mas no meio da conversa, ele disse que ia me denunciar como subversivo para o DOPS. Isso era uma ameaça de morte, basicamente. Exato. Então, na hora, eu sei lá da onde que eu tirei isso, assim, até hoje eu me pergunto, tal, aquelas coisas que vêm na cabeça, assim, um insight, e eu falei, sou Alfredo, ele chama Alfredo, sou Alfredo, é o seguinte, era um domingo, né, falei, hoje, se o senhor não fez a denúncia ainda, só vai amanhã, segunda-feira, lá em São Paulo, e faça a denúncia e fale com o Major Castro, e que o Major Castro, que é meu primo, é quem cuida de tudo isso, é quem analisa todas essas denúncias, etc. Então, assim. E aí, o senhor, se o senhor não fez, o senhor vai e faz, porque eles não gostam que use o nome deles, nem do Exército, nem do DOPS, em vão, certo? Então, e eu vou falar para eles. Então, o senhor não fez, ainda o senhor vai e faz. Eu sei que o cara ficou branco na hora, eu vi que era blefe da parte dele, e eu joguei um truco de 6 de 9 e deu certo. E aí eu falei, bom, então vamos se dá licença agora, vamos sair, etc. E a hora que nós saímos no terraço do coisa, assim, durante a conversa, só uma observação, durante a conversa, lá as janelas não tinha vidro, não tinha coisa assim, né? Só tinha a tela, né? Uma telinha de mosquito. E eu vi, assim, a cabecinha de uns piazinhos pulando no meio da discussão, eu via que tinha... Esse piazada foi avisar o pessoal do resto, que estava no domingo jogando futebol. E a hora que nós saímos aí, nesse terraço, está aparecendo a foto aí, nesse terraço, eu falei, senhor Alfredo, vamos dar licença, fui pondo ele para fora. Aí saímos, esta casa estava cercada, quase todo mundo do bairro da Serra, eles tinham cercado mesmo o rancho, uma coisa assim impressionante, e os caras tudo forte, né? Tudo, diz assim, sem camiseta, só de short, que estava jogando futebol, não sei o quê, e com facão, mão de pilão, foice na mão, e a mulherada, a criançada, todo mundo junto. E aí eu só lembro da frase perguntar, e aí, eu creio, algum problema aí? Aí eu falei, puta, os caras vão matar o cara aqui, porque é o cara que estava ameaçando eles, né, direto, de tirar coisa. E nessa, eu falei, não, o São Alfredo já está indo, né, São Alfredo? E dando meio sinal, assim, de não coisa. E vocês abrem alas aí para ele passar. Ele tinha um Fusca. E o Fusca estava logo embaixo, assim, tinha chovido na véspera, inclusive, estava tudo barreado, lembra coisa? E eles começaram a xingar e tirar sarro dele, não sei o quê. Eu falei, abre, gente, não sei o quê. Então, assim, eu sei que ele desceu, entrou no Fusca, suando, né? E ele foi sair, o Fusca não andava, porque eles tinham amassado os paralama do Fusca nos pneus, nas rodas. E aí ele teve que descer. Aí foi uma cena que também marcou muito, porque ele é agachado no chão ali, uma coisa de humilhação que eu nem gostaria de ver, né? E desamassando o para-choque. Aí entrou no carro, saiu e nunca mais voltou na região. Nunca mais apareceu. A história, obviamente, continuou, mas ele nunca mais voltou. Mas assim, de ameaça direta com a coisa da ditadura, que eu me lembro, foi o único caso. Assim. Por sorte, legal. O blefe de lá teve um insight do blefe de cá e deu certo. E outra coisa, no final de 73, foi quando começou a ideia e os planejamentos para uma operação, um projeto, na época, visionário e totalmente diferente a nível de Brasil,
que foi o projeto Tatus, que ocorreu em 75, na Gruta de Santana, e envolveu vários jovens espeleólogos. Como foi participar desse projeto? Como foi o planejamento para esse projeto? Bom, assim, já na primeira vez que eu falei lá que a gente foi na Lambari de cima, mas depois a gente voltou lá para explorar, topografar, etc. Então, até a gente, a turma do céu, e o céu tinha também canoísmo, montanha, né, trilha, bike, etc., e canoa, e aí tinha a turma do Los Tatus, né, que era a turma da espeleologia, certo? E então a gente falava, vamos lá para Betaria, etc. E a gente foi para Lambari de cima, e aí entrando lá, quer dizer, vem na mente de qualquer um que entra lá, até porque tinha uma pedra solta, meio solta, assim, dentro do buraquinho lá, que podia a qualquer hora cair e fechar a entrada da caverna. Né? O que aconteceu mais tarde, anos depois aconteceu, eu tinha acabado de sair, a pedra caiu, fechou, eu tive que buscar ajuda lá do Vando, do pessoal no bairro da Serra, para tirar os colegas que ficaram presos lá dentro. Mas, pensando dentro da gruta, e se aquilo cai, fecha, etc., se a gente ficar preso, como é que a gente vai... Como é que se comportaria, o que faria, etc. Foi aí que começamos, inclusive, a ter a coisa que a gente chama de tesouro, né? De levar sempre alimentação, iluminação a mais, etc., para a caverna, e pensar na parte também como é que a gente comportaria, assim, como grupo. Em paralelo a isso, aí nós resolvemos fazer uma experiência, e, assim, voluntária, de vamos ficar um tempo dentro da caverna, sem contato com o meio de fora, para ver como é que faz. Em paralelo a isso, estava no meio da corrida espacial, certo? E entre as experiências que estavam sendo feitas aí para a questão do homem no espaço, era uma das coisas essa questão do isolamento. E na questão do isolamento, teve em especial um francês que se chama Michel Siffre, depois conheci muitos anos depois, que ele ficou muito tempo dentro da caverna. Uma vez ficou 2 meses, outra vez tem uma turma que ficou 9 meses assim dentro de caverna sem contato com fora, mas com eletrodos, etc. A turma aí ficava e vários tiveram problema, miopia ou saiu meio zureta mesmo, né? Mas e aí, então a gente também viu essas experiências, só que a gente resolveu fazer diferente. Também uma experiência de permanência em caverna, né, que depois foi a Operação Tatus, mas essa seria com um grupo, numa gruta grande, e a gente não ia ficar parado no acampamento interno, e cheio de medidores. A gente ia fazer espeleologia, estudar todas as áreas. Essa foto é do acampamento interno? Essa foto é do acampamento interno. Isso, para quem conhece a Santana, é o chamado Salão São Paulo, e que é uma casa maravilhosa, certo? A gente tinha, como vocês veem aí, nós tínhamos sofás de boias, né? E foi, por sinal, o período que a gente inventou o boia cross, logo antes, justamente porque a gente usava essas boias de pneu, de caminhão, etc., assim, para explorar as grutas com água também, né? Mas aí era o acampamento. E a gente, nesse acampamento, foram 11 pessoas, 6 mulheres e 5 homens, teria um psicólogo que na véspera, antevéspera, desistiu, acho que deu pânico nele, e a gente marcou e fez todo o planejamento a partir de 73, e começo de 1975, a gente, depois de ver várias grutas, fazer todo o planejamento, a gente entrou na Caverna de Santana para ficar 15 dias, né? E aí, estudando os ciclos de vigília e sono, aí tem muitos detalhes sobre a Operação Tatus, são realmente fantásticas, de descobertas na biologia, na coisa da fotografia, na parte de espeleotemas, de comportamento, de ciclo de vigília-sono e a descoberta do Salão Taqueupa, certo? Entre outras coisas. Isso, inclusive, eu fiz um vídeo depoimento aí com a Vilma Barrio Nuevo, e o ano passado a gente lançou lá no Congresso de Espeleologia em Bonito.
que por sinal foi um super congresso também, parabéns para o pessoal de lá, e esse vídeo depois, aí eu acho que para os interessados valia a pena colocar o link dele, e aí, porque aí tem um detalhamento disso. Eu só diria, no caso aí de tatus, que assim, algumas coisas, tem muita coisa interessante de comportamento mesmo. E, inclusive, assim, a gente, vamos dizer assim, foi entendendo como é que a sociedade forma as suas leis. A gente foi criando a constituição interna, né, de como funcionar, tinha grupos diferentes, horários diferentes, etc. Como é que a gente foi fazendo isso? Teve questões aí da descoberta do Takeupa, que realmente foi uma reviravolta para a gente, assim, uma área maravilhosa, né? E teve, assim, a questão do ciclo de vigília-sono. Dos 15 dias que a gente estava lá dentro, a tendência era de crescer o dia, né? O tamanho do dia. Então, nós tivemos uma noite que durou 18 horas. O pessoal da equipe externa achou que a gente tinha morrido tudo, quase entraram na caverna, certo? A gente tinha um telefone que a gente ligava para fora, de fora para dentro ninguém falava, mas de dentro para fora a gente falava. E então, quando acordava ou comia no acampamento, ou ia sair para as expedições internas, a gente avisava para a equipe externa, né, via telefone, está aparecendo a foto aí. É eu, esse cabeludo aqui, e a Marieta, na época eram os namorados aí, e dentro da Câmara de Santana, né, com o telefone aí, que a gente esticou 800 metros de cabo até a área lá do acampamento. E sei que no final eles anotavam e gravavam lá fora o horário, quem ligou, etc. Então a gente tem um controle assim, e a gente viu que teve uma noite muito longa, a gente teve um dia acordados, né, de 35 horas, que a gente sabia que tinha sido muito, mas imaginava, devia ter ficado acordado umas 24 horas, e tinha sido 35 horas. E no final, os 15 dias para nós foram só 9 dias, 9 ciclos internos. Então, até eu brinco que a gente tem... Eu tenho 6 dias em haver. Então, agora, quando chegar o dia de morrer, certo? Eu vou negociar com quem for aí, o coronavírus, Deus quem for, e dizer, tenho 6 dias de haver, segura aí a falta. E que era a equipe? Você lembra quais eram essas pessoas, a equipe interna? A equipe interna, sim, claro. Tinha, assim, das meninas, tinha a Tereza, a Léo, a Marieta. Diga-se de passagem que a Léo e a Marieta, elas tinham entrado no céu, mas elas não tinham ido para a caverna. Elas foram de calor a calor mesmo. E porque foram escolhidas por isso, que não tinha já a experiência, etc. Assim, isso era uma coisa interessante. A Léo é Eleonora Trajano. A Eleonora Trajano, né, que acabou aí sendo a maior bioespeleóloga aí, que historicamente nós temos, e importância internacional também, como outras, e puxou toda uma formação de um monte de gente na área de bioespeleologia, e agora eles falam, por exemplo, você, né, espeleobiologia, agora falam, né, mas era bioespeleologia, então formou muita gente também. Aí tinha a Tereza Temperini, que por sinal era a esposa do Beck, que também estava lá dentro, era parte da coordenação também. Tinha a Roseli Rodrigues, tinha a Cecília Torres. A Cecília também era bióloga e era, por exemplo, encarregada de anotar os nossos sonhos, já que não foi o psicólogo. A gente anotou todos os sonhos, tem diário de mais de 100 páginas aí, todo mundo, muito legal. E, bom, essa turma dos meninos, digamos assim, tinha o Peninha, que é o Geraldo Gusso, tinha o Mauro estava ali, infelizmente, tanto o Mauro, quanto o Peninha, quanto a Cecília Torres já faleceram, mas tinha também o Walter Schmidt, o Beck, que eu já citei, deixa eu ver quem eu não falei ainda aí. Eram 5 homens, era eu, Peninha, o Mauro, o Walter e o Beck, isso.
E das meninas era a Roseli, que também continua. E essa turma, tudo continua amiga. A gente se encontra várias vezes aí, todo ano e várias vezes. Então é muito legal isso também, que é uma turma que não se desfez, apesar cada um na sua profissão, etc., mas continua muito, muito amigo. Então, e tinha um ratinho também, que chamava Arne Saknussemm, que era um rato branco do Beck, e que ele ficava solto lá, fazia suas explorações também. Mas é uma história muito legal e tem os detalhes. Sempre voltava, porque a gente tinha a luz e a comida, então não tinha... Ele não ia nos abandonar tão fácil. Que legal. E assim, a partir do primeiro Tatus, iniciou um segundo Tatus mais pra frente, né? Então, nós tivemos o Tatus 2 aí em 1987. Já, né? E aí já coordenado, aí puxado, né? Participei na coordenação também, mas os grupos foi basicamente o Bambuí e o Monte Sião, né? E o Espelho Grupo de Monte Sião, que puxaram a coisa, e tinha gente de vários outros grupos também, né? Essa foi... sempre tem uma Santana no meio, né? Essa foi no município de Santana, lá no sertão da Bahia, né? Que ficava a 900 quilômetros de qualquer lugar assim maior, né? De Salvador, de Brasília, de Belo Horizonte, você põe 900 quilômetros e vai dar lá, né? E o sertãozão mesmo da Bahia, a Gruta do Padre, e logo depois dessa exploração aí também da topografia, ela passou a ser, na época, embora haja controvérsias em relação a São Mateus, mas ela passou a ser formalmente a maior caverna do Brasil. Agora ela tem muita água, né? Então a maior parte do percurso do rio é profunda e que você tem que usar boia, etc. Assim, mas também tem coisas fantásticas do ponto de vista de espelhotema. Ela não é muito ornamentada, mas ela tem alguns espelhotemas muito raros também. E aí foi muito interessante, até falando da Tatus 2, a gente ficou 21 dias, mas e foi inclusive lá dentro que eu terminei de escrever o meu livro aí, o segundo livro, que é o Capa Preta e Grande, que chama Cavernas, o Fascinante Brasil Subterrâneo. Tem uma foto dele aí, legal. Então, esse que está à esquerda aí, o da direita é uma versão bem posterior do mesmo, atualizada, complementada, etc. Mas esse livro eu terminei de escrever dentro da gruta, lá montei um escritóriozinho, etc. E então é uma espécie de BBB ali, mas que a gente podia também se dar ao luxo literário. E foi muito legal, só uma coisa, foi muito legal a saída. Quero lembrar que a gente estava na Bahia, mesmo no sertão da Bahia, é Bahia, certo? Então, foi a primeira vez que foi televisão para lá, foi fantástico. Foi a primeira vez que chegou um monte de carros, um monte de equipamento, gente com luz na cabeça, entrando em caverna, etc. Quer dizer, um movimento incrível, né? E marcou muito lá o município. E aí, quando a gente saiu, muito legal mesmo, emocionante, que é uma boca de caverna muito grande, a gente saindo, lá tinha reunido os prefeitos todos da região, estava uma multidão de moradores da região, estava deputado, senador, todo mundo foi lá, e a gente foi recebido com palmas na saída, assim, muito legal, e tinham, assim, já tinham armado lá muitas barraquinhas, tinha um comércio todo estabelecido ali na boca da caverna durante esses 21 dias. E você foi o único que participou das duas operações? Da equipe, interna, sim. E aí estou pronto para a terceira, eventualmente. Agora estou fazendo um treino aqui nessa quarentena, né? Então está até tranquilo. Mas realmente, a gente até tem conversado com o pessoal aí de fazer uma Tatus 3. Eu acho que está na hora aí da moçada. O pessoal da SPE falou, eu sei que aí na EGRIC também tem gente interessada, eu dou uma força e estou junto. Ótimo, ótimo. Bom, seguindo aqui,
a SBE foi fundada em 69. Os 3 primeiros presidentes foram franceses, né? E você foi o primeiro presidente brasileiro. Foi a 4ª gestão em 77. Teve o Michel Lebré, o Pierre Martin e o Guy Colet no início. Como foi esses primeiros anos da SBE, a convivência? Olha, foi ótimo. A gente, assim, como disse assim, tinha antes o CAP aqui em São Paulo, né? Ele tinha a seção de espeleologia. Foi lá que o Michel Lebré começou. E o Pierre Martin tinha o Espelho-Grupo de Londrina, o Guy Colet veio por causa da empresa Tecnomont. Então, assim, isso no final da década de 50, a maior parte vieram desses europeus, vieram para o Brasil e já eram espeleólogos na França. Então, já vieram com bagagem, com contato, etc. Tal assim, né? E eles se ajuntaram, a maior parte, no início, no CAP, né, no Clube Alpino Paulista. Mas aí, depois, com essa coisa também do Pierre, também do Gui, etc., acabaram criando um grupo realmente mais forte e que tinha, basicamente, era quase todos estrangeiros, né? Gente de Espanha, da Iugoslávia, de tudo quanto é lugar. E eu me lembro de 2 brasileiros, só que eram desses iniciais, assim, fundadores, que é o Luiz Alcântara Marinho, que é pai do nosso Maurício Marinho, aí, né, tá na genética já, e o Salvador Haim. E então, mas a turma do CEL, quer dizer, dos estudantes, etc., a gente foi muito bem recebido por essa turma, todo orientado mesmo, apoiado e tal. Então, a convivência foi sempre muito legal, assim, logo de começo. Começamos a participar nos congressos brasileiros de espeleologia, começamos a trocar informação e participar bastante, a ponto de que chegou, inclusive, em 77, teve essa coisa, fui eleito presidente da SBE, aí era o primeiro brasileiro, né? Mas porque a gente já participava muito ativamente, esse grupo todo, né? E assim, foi nesse período, quer dizer, assim, quando entrei, a primeira coisa, porque tinha uma coisa que, assim, Minas e São Paulo, né? E não era, assim, de uma certa maneira, continuava a SBE sendo entendida pelo pessoal de fora como a entidade paulista e não nacional, embora tenha sido criada num congresso em Ouro Preto como uma entidade nacional, certo? Mas acabava as atividades, como a sede também aqui, a maior parte do pessoal, etc. Então tinha essa coisa um pouco de Minas, estava lá, e a turma de São Paulo, que era a SBE. E filiava pessoas. Então, quando entrei, na verdade, a primeira coisa que a gente trabalhou foi uma reformulação e um contato com todo mundo de novo, para transformar como uma federação mesmo, como basicamente a SBE é hoje. Acima de tudo, uma reunião dos grupos. E tem sócios individuais, mas o principal é representar o conjunto das entidades de espeleologia, né? E naquela época não tinha coisa de espeleólogo profissional, eram todos grupos de voluntários, excursionistas, etc., né? E então isso, ao mesmo tempo que era mais fácil integrar, porque não tinha interesse, não envolvia também pagamento para nada, era o que a gente fazia, era na raça mesmo, né? E aí, nesse começo, também se criou as bases. A gente fez o Cadastro Nacional de Cavernas, né? Aí com, basicamente, eu e o Peter Slavek, e tinha já anotações bom, desde o Crone, mas também do Pierre Martin. Então, na verdade, tinha bastante trabalho, que foram as bases, a criação do boletins pelo tema, muitos congressos, aí as expedições interestaduais. Então, foi uma época também muito ativa enquanto SBE também, e depois fomentar a criação de grupos. Surgiram muitos grupos, principalmente na década de 80,
né? E no interior do Brasil, em a maior parte dos estados. Então, isso fortaleceu muito. E multiplicaram-se as descobertas de caverna, certo? Então, assim, mais 1000 cavernas, mais coisa. Então, foi crescente o número de cavernas todos os anos aí, que a gente viu que tinha um potencial fantástico no Brasil. Essas imagens que você está mostrando aí são imagens fotos históricas da SBE. Isso. Aqui, por exemplo, é num congresso. Se vocês olharem aqui essa primeira, por exemplo, a reunião, que está lá o Peter Slavek, está o Guy Collet, estou eu, cabeludo ali, o Just em pé, aqui de costa, eu acho que é o Lau Holland. Aqui aparece na segunda foto, de camisa cor de laranja, por exemplo, é o Peter Slavek, está aqui estou vendo aqui também eu acho que é o Hélio Shimada, está pequenininho, mas tem o Walter Schmidt, tem escrevendo, consegui ver maior aqui, dá para ver a Roseli, etc. Aqui nessa de baixo, com a boca de sino, calça boca de sino, é o Peninha. Lá atrás está o mapa da Gruta de São Mateus, a nossa Matilde. Certo? Aqui, então, ó, tem a Vari e o Pierre Martin sentado aí nessa foto do meio. Aqui dá para ver também essa mesma turma. É muito legal, assim, é uma turma que, embora a gente tenha perdido vários deles, né, que tenham morrido por idade, etc., mas a gente, inclusive, teve aí a comemoração dos 50 anos da SBE, e então é uma turma que é muito junta. Então isso também é muito legal, certo? Isso é uma marca da espeleologia, é uma coisa muito coletiva, não é uma coisa assim. Claro que há diferenças de ponto de vista, num monte de coisa, mas é uma turma. Isso é muito legal. Quer dizer, não é um ciência e esporte que é necessariamente coletivo. As conquistas são coletivas, né? Então, isso eu acho também... E tem essa coisa da viagem junto, da aventura, dos perrengues que a gente passa junto. Isso eu acho que aproxima muito as pessoas. Isso faz muito bem, é uma das características, eu acho, da SPEL aí, que não pode se perder. Aqui a gente vai mostrar uma imagem dos 50 anos da espeleologia, que foi no ano passado, né? Como você bem falou. Estiveram presentes, inclusive, o Salvatore e o Peter Slavek, né? O Peter Slavek também estava, exatamente. Isso. Com a família toda, por sinal. Ele tem uma imagem aí dos 50 anos. Olha aí, que legal. Exatamente. E isso lá na sede da SBE em Campinas, né? E aí estava a turma durante a comemoração aí. É sempre um encontro muito bom. Uma coisa interessante, você falou da Matilde. Eu sei que a Matilde tem uma história muito interessante que envolve bagre cego, eu fiquei sabendo disso, envolve capotamento. Você poderia contar essa história pra gente? Aqui dos bagrinhos? Isso. Eu não sei como é que ficou sabendo aí, porque pouca gente sabe. É que saiu uma coisa, acho que do céu, mas deve ter os espias lá. Mas, bom, assim, como eu falei, a Matilde é uma gruta muito grande, muito bonita, e ela é, como a maior parte das grutas dessa região aí de São Domingos, ela tem rios grandes, né? O Rio São Mateus, no caso, mas também tem sempre rios afluentes. Elas têm as cavernas que vêm em forma de Y, assim, vêm da Serra Geral, lá do lado da Bahia, descem as águas e entram no calcário, na região. E então, assim, normalmente é Angélica Bezerra, Rio Angélica, Rio Bezerra. E assim, bom, assim vai. Terra Ronca, Malhada, né? Tem afluentes, grutas afluentes, assim, que juntam e viram um grande complexo. E no caso da São Mateus, é o Imbira, né? São Mateus Imbira. E a gente, como disse, foi a turma do céu que ficou responsável por estudar a São Mateus, né? E dentro lá são cavernas, assim, todas muito bonitas, todas muito grandes, etc. Mas, às vezes, não é fácil explorar
certas regiões, é no meio do cerrado, difícil às vezes de encontrar as entradas de caverna, não sei quantas são dolinas, etc. Mas a gente foi procurar outros sumidouros e a gente achou um abismozinho perto do Imbira. Esse abismo, assim, de 20 metros, 22 metros no máximo. Aí eu comecei a descer nele, mas aí senti que tinha, vou falar, um cheiro ali, uma falta de ar, por presença de gás carbônico. A primeira, na verdade, a única gruta que eu vi no Brasil com gás carbônico, assim, que podia dar problema de respiração, etc. Inclusive, nisso, a chama do acetileno ajuda a gente escapar, porque ela dá alerta, começa a faltar oxigênio também, então você vê que a sua tontura, a sua coisa, não é só você, está faltando oxigênio. Mas comecei a descer e vi isso, e falei, bom, vou voltar. Mas eu taquei a lanterna, pus a luz para baixo e vi que tinha um laguinho lá na base, e nesse laguinho vi que tinha uns peixinhos. Eu falei, eu tenho que ir lá olhar isso. E aí me amarrei na corda, avisei para o pessoal, falei, vocês possivelmente vão ter que me içar para cima, porque tem gás carbônico aqui, mas eu vou lá rapidinho, desço, olho e subo. Mas qualquer coisa, fiquem preparados para me puxar. E, bom, e assim eu fiz. Aí desci rapidamente ali e tal, e chegando embaixo, era realmente um lago pequenininho, mas que tinha acesso de água de algum córregozinho, e era quase que uma poça, assim, mas que tinha vários bagrinhos brancos, na verdade, os tricomequiteros, né? E eles albinos, assim, né, despigmentados. E eu falei, putz, não dá para não coisar. Essa hora tinha apagado, já tinha sido apagada a minha chama. Eu catei o capacete e tirei da mangueirinha, etc. E dei uma capacetada assim no laguinho. Com isso eu capturei 2 bagrinhos. E aí com a água, certo? Então, e aí comecei a subir com aquilo, equilibrando ali para não cair a água, os bagrinhos, etc. E aí chegando... Consegui, mas e aí já muito tonto mesmo, cheguei em cima, só passei o capacete e o pessoal pegou e eu já virei para o lado e vomitei na boca da caverna, assim, realmente uma sensação muito, muito ruim. Nervosismo. Né? Mas esses tais bagrinhos, aí, os tricomicteros, a gente veio... depois eu tinha um carro que era bastante famoso na espeleologia, porque, embora a tração dianteira, um corcel vermelho, que a gente chamava de ginete escarlate, certo? Ele ia em tudo quanto é estrada, era extremamente assim, resistente, etc. Punha naquelas estradas do Vale do Ribeira, etc. Ele ia em qualquer lugar. Foi para Goiás, e a gente foi com ele também para Goiás. E na volta estava esse carro, do meu lado a Léo, atrás estava a Roseli, o Peninha e o Guilherme, que a gente chamava de Boca, infelizmente também morto. Aí que é o Guilherme Pinto Coelho. E no colo do Guilherme a gente colocou o pote, eu tinha um pote de plástico de tampa grande, assim, e que eu coloquei os bagrinhos ali dentro, com água lá da caverna, e para a gente trazer para São Paulo, identificar, etc. No banco de trás. No banco de trás. E ele estava dormindo, por sinal. Só que, assim, as estradas, quem pegou Goiás no começo, assim, também não tinha asfalto nenhum, e uma terra vermelha, um pó fino, que a gente simplesmente não enxergava, muitas vezes, aonde estava indo. Você apontava e ia, torcia para a estrada estar naquela... Como eram grandes retas, isso a gente, muitas vezes, tinha sorte. Às vezes a gente assustava já saindo da estrada. Mas era um pó insuportável. E a gente estava voltando já, do fim da expedição, para São Paulo, mas lá em Goiás ainda, ao norte de Brasília, certo? Isso daí fica a 500 quilômetros ao norte de Brasília, para quem não conhece lá. Bem longe de tudo ainda. Bem longe, certo? E aí, teve uma hora que clareou, porque a gente estava chegando no asfalto.
Então tinha um pedrisco e uma curva, e tinha uma plaquinha escrito desvio, só que não tinha seta, não sabia para que lado que desviava. Eu achei que era para a direita, por sorte era para a direita, mas a hora que eu faço essa coisa, tinha esse pedrisco, e eu vi, eu ia voltar para a pista, digamos assim, mas eu vi que tinha um senhor parado na beira da estrada, com várias malas. Eu falei, se eu acelerar para lá, eu vou atropelar. Falei, deixa rodar no acostamento. Só que não existia acostamento. Era um barranco bastante profundo e o carro capotou, certo? Foi basicamente três capotadas completas, assim, a gente parou de cabeça para baixo, ali com as rodas para cima, né? E eu lembro assim, a sensação, também a Roseli também sempre fala disso, etc. Que a gente foi como câmera lenta. A gente lembra o carro se amassando na nossa cabeça, nos braços, etc. Então, assim, o carro ficou inteiro amassado. Agora, gozado que não quebrou nenhum vidro, os vidros ficaram soltos nas portas e no para-brisa. Ninguém teve nenhum problema sério. Hein? Ninguém teve nenhum problema Pois é, sério. mas aí o que acontece da história lá do bagrinho é que nessas capotadas a porta se abriu e fechou de novo, os bagrinhos foram jogados para fora. O Guilherme nem percebeu, ele estava dormindo, quando ele acordou ele estava de cabeça para baixo dentro do carro amassado. Mas eu percebi, assim, eu sentia que estava todo mundo bem. E aí a primeira coisa que eu perguntei, ali de cabeça para baixo ainda, e os magrinhos? É claro que a pessoa até hoje não me perdoa por ter primeiro perguntado do magrinho do que ter perguntado da turma toda. Mas estava todo mundo bem. Eu sei que a gente entrou ainda depois virou o carro com corda de caverna, outro carro puxou, a gente colocou bolacha creme cracker para segurar os faróis do carro, ele ligava e desligava sozinho a hora que queria, o som ligava e desligava, foi uma aventura. Eu sei que a gente no fim veio até São Paulo com o carro assim, e até a garagem do meu prédio aqui, aí esse prédio, por sinal, já morava aqui, aí ele entrou na garagem e pronto, desligou e nunca mais saiu. Ele saiu foi o último suspiro. Mas os magrinhos, a gente aí levou para identificar, depois eles ficaram aqui ainda, criei eles dentro do guarda-roupa 2 anos. E eles viveram bem daí, então ficaram, mas tiveram uma vida ainda razoavelmente longa aqui. E aí vieram espécies novas, etc. Então, isso entre as muitas aventuras lá de Goiás. Que demais! Em relação ao PETAR, o PETAR ele foi criado na década de 80, mas na década de 50, desculpa. Mas só que só anos depois que ele foi realmente implementado. Qual foi sua participação nisso tudo? Foi muito grande, intensa mesmo. Na verdade, eu coordenei a implantação do PETAR, né? E aí com uma equipe da Sudelpa, né? Porque logo assim que ainda não tinha terminado a ditadura total, mas a primeira coisa foi teve eleição para os governos de estado, né? Nós ainda tínhamos o presidente era general ainda, mas para os estados teve e entrou aqui em São Paulo um dos últimos grandes estadistas de verdade que nós tivemos nesse país, que foi o Franco Montoro, e que fez um governo assim revolucionário mesmo em termos de participação, de tudo, a questão da mulher, a questão do meio ambiente, questões sociais, ou cooperativas, etc. Então, assim, e aí tinha um órgão que era a Sudelpa, a Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista, e que a gente, digamos assim, tomou conta desse órgão. E ele trabalhava com o Vale do Ribeira e o litoral. E era uma máquina incrível, muita gente, máquina para isso, escritório, tudo quanto é lugar, muito dinheiro, etc. Então, assim, foi realmente um lugar fantástico para trabalhar. Mas lá dentro da Sudelpa, a gente já estava em campanha, né, dos espeleólogos, pessoal da USP, também da geografia, um monte de gente envolvida, do CENIM, tal, lutando para que fosse implantado o PETAR, porque tinha um decreto de 1958, do Jânio Quadros como governador do estado.
mas não era nada implantado, não tinha nenhum funcionário. Quer dizer, na verdade tinha um, que é o Zé das Grutas, que era do Instituto Geológico, lá onde é o Núcleo Caboclos, né, que cuidava ali do patrimônio do Instituto Geológico, um cara também super legal. E o IG mantinha lá a casa e tinha alguns estudos, porque o IG foi no IG que surgiu aí a criação do PETAR, com Epitácio Guimarães, Pedro Comério, etc., lá na década de 1950, certo? Em 1958 foi criado. Mas a implantação começou só em 1983, ou seja, a partir desse trabalho aí dentro da Sudelpa. Eu criei o projeto PETAR, e eu contratei 5 pessoas, 5 funcionários, todos eles lá do bairro da Serra, incluindo o Vandir e o Joaquim Justino, Benedito, outros moradores dali, e a gente começou na raça a implantar o parque. E tinha essa questão, assim, 80% da área do parque tinha pedidos ou documentos de mineração. E tinha 12 minerações atuando lá, de chumbo, de ouro, de prata, e destruindo mesmo. Tinha 3 serrarias. Foi uma guerra a questão no início da implantação do PETAR, por causa principalmente da mineração, serraria, etc. Mas era o emprego das pessoas. Então, vocês imaginam que era muito difícil essa coisa. E também ninguém sabia onde começava e onde terminava o PETAR. Não sabia se morava dentro ou fora do parque. Então, uma das coisas principais que a gente fez, aí está aparecendo uma foto aí legal, da demarcação do parque. E aqui está aparecendo outra, que é na guerra com um minerador irregular e ilegal lá dentro do PETAR, na região de Caboclos. Na demarcação, uma coisa que foi bem inovadora, a gente fez com um helicóptero, certo? E marcava as clareiras e soltava os blocos aí de demarcação de bastante altas, caíam lá e ficavam, mas a gente manteve a mata. Em vez de fazer picada, a gente plantou uma linha de coqueiros Gerivá. E aí todo mundo também ficou sabendo onde que era o limite do parque. Mas teve muita guerra, na verdade, contra o parque. Teve questões da justiça, teve abaixo-assinado, etc. Então, assim, uma das coisas que mais me dá prazer em relação ao PETAR, além de, obviamente, sempre que eu posso, eu estou lá, curtindo aquela maravilha, mas são 2 coisas. Uma, que você chega lá e, às vezes, passando assim, o pessoal que está lá não conhece, né? Que é o pessoal turistas, jovens, adolescentes, etc. E aí, de repente, você vê aquelas adolescentes assim, que eram bem patricinha e bem mauricinhos, e que chega lá, tem uma oportunidade única de contato direto com a natureza, assim, raiz mesmo, como diz, né? Então, a descida de boia, cachoeira, caverna, se arrasta, cheio de lama, com o cabelo tudo enlameado e feliz da vida, em grupo e tal. Então, você vê que o PETAR manteve essa coisa ao mesmo tempo, a consciência lá, o turista de lá é muito legal, não depreda nada. Então, o PETAR é um parque, talvez o parque que tenha mais padrinhos e madrinhas no Brasil, né? Querido, tal, assim, faz parte. Então, e a outra coisa é que, assim, apesar dessa guerra lá no início, mas quando a gente começou o trabalho depois, mais para frente, principalmente naquele desenvolvimento do turismo, hoje, se você entrar no Facebook e colocar PETAR, façam essa experiência. Vai aparecer Júnior PETAR, Vanessa PETAR, Eduardo PETAR, Zé PETAR, etc. Ou seja, o PETAR virou um sobrenome, uma coisa legal, está dentro, empoderado pelas pessoas de lá. Tem mais de 30 pessoas que adotaram o PETAR como sobrenome. Então, isso, se não tivesse mais nada feito, esse é um trabalho que realmente assim, valia viver por isso. Isso, claro, sempre uma coisa coletiva que foi crescendo, depois com Instituto Florestal, com Fundação Florestal, e muita gente envolvida ao longo dessa história, é claro. Uma outra coisa, na década de 80, foi publicado o primeiro livro sobre espeleologia no Brasil, que é de autoria sua e do João Olieve.
Como foi todo esse processo de criação, de publicação e de repercussão do livro? Bom, teve uma coisa legal aí, assim, primeiro que a gente começou aí, e tanto eu quanto o João gostava muito de fotografia também, começamos a fotografar as cavernas, né? Eu fui fazer curso com o João de mergulho, né? Então foi assim que eu conheci o João, fui ter aula com ele. Detalhe, eu não sei nadar até hoje, mas eu mergulho, eu faço caiaque, etc, etc. Então, não tenho medo de água. Esse problema é que eu não consigo nadar. Então, por isso, quando eu vou para caverna profunda, com água profunda, eu sempre levo a minha boinha sem problema nenhum, certo? E o João foi meu professor de mergulho. E aí, por outro lado, eu levei ele para o céu. E aí, depois, ele foi para as cavernas também, gostou. No céu tinha mergulho também, tinha, né? Então, na época era caça submarina, que chamava, porque era com a caça. Mas aí a gente foi ficando cada vez mais amigos. E então a gente primeiro já era amigo, fazia caverna junto, gostava de fotografia, não sei o quê. E aí um dia a gente falou, não me lembro do detalhe, qual foi assim, um dia vamos, tal, mas vamos fazer um livro, vamos fazer um livro. E aí sentamos, planejamos, não tem muita coisa não. O que a gente pensou, e eu acho que a gente acertou em cheio, foi falar assim, vamos fazer um livro que seja didático, e ajude as pessoas a saber o que é caverna e tenha a base do que é a espeleologia, como fazer uma coisa que traga as pessoas para a espeleologia. E essa é a cara desse livro. E tem uma coisa muito legal que é o Cavernas Brasileiras. Está aparecendo a foto aí, o João. Isso aqui foi lá no Congresso Bonito, o ano passado, essa foto aí, nós dois também com o livro. Legal. E era assim a coisa do primeiro livro. E teve uma coisa muito legal, eu acho que até nesses tempos de quarentena era legal também fazer agora virtualmente, que as pessoas costumavam fazer presencialmente. Mas que pegava assim, um capítulo, os grupos, muitos grupos, no começo dos grupos, pegava esse livro e falava assim, na nossa reunião de hoje nós vamos ler coletivamente o capítulo 3. Que legal. Fotografia, outra é de topografia, outra é de biologia, caverna e assim por diante, e lia e todo mundo aprendendo coletivamente, né? Trocando informações, dúvidas, etc., que é uma coisa muito legal que, de uma certa maneira, cruza um pouco com essa ideia também de lives, etc., que a gente tem virtualmente hoje. Mas assim que passar a quarentena, também façam o presencial, que nada substitui. Nada mesmo. Bom, agora nós vamos mostrar algumas imagens aleatórias que você está nelas. E durante esse período, eu gostaria que o pessoal que está acompanhando a gente fizesse perguntas. E aí, dessa forma você vai respondendo essas perguntas. O que você acha? Eu estou à disposição ainda. Não sei que horas são já. A primeira imagem que nós vamos colocar aqui é essa imagem. O que ela Esse é o Hermeto Pascoal, na caverna de Morro Preto. Que é também uma outra história muito legal. Não vou me estender em nada aqui, mas a gente fez um filme com o Hermeto Pascoal que tem no YouTube, mas eu só vi pedacinhos deles, até com cópia muito mal feita. Eu tenho o master do filme aqui e a gente precisa digitalizar, por sinal. Assim, foi feito um trabalho bem legal, acho que já na parte de documentos, as revistas, os boletins pelotemas e tal, mas nós precisamos ter um esforço muito grande e rápido de digitalizar e conservar um acervo visual mesmo, de fotografia, mas também de filmes, né, de vídeos, etc., que tem um material, senão vai se perder muita coisa. Mas essa imagem aí é do Hermeto Pascoal, dentro da Caverna do Morro Preto. A gente fez um filme com ele, chama Sinfonia do Alto Ribeira e Bagre Cego. E aí, porque o Hermeto já conhecia, e a gente chamou ele em 85, ainda era início de implantação do PETAR, a gente fez um acampamento lá de 12 dias, e foi uma delícia.
e filmamos com o Hermeto no Rio Betari, na Caverna de Santana, na Morro Preto, tudo com participação da cidade inteira, inclusive, acho que era abril, a gente fez uma festa, quem conhece lá em Poranga e sabe da festa do 31, a procissão fluvial de 31 de dezembro, a gente realizou uma festa, essa junto com a cidade inteira, se vestiram, fizeram a balsa, né? Fizemos essa procissão fluvial tão bonita quanto se fosse na data de 31 de dezembro, para filmar. E então muita gente acha que era durante a procissão normal. Não, não é. A cidade inteira, totalmente mesmo, e a região se mobilizou e fez uma festa em abril. E está lá e vale a pena ver esse vídeo, que ele é extremamente moderno até hoje, muito legal. E o Hermeto é uma figura fantástica, né? Vocês imaginam como é que foi legal com ele lá no Petar, dentro das cavernas. Legal. Tem uma outra imagem aqui agora, e essa daí? Bom, isso aqui é isso é da Futura. É Futura, mas é, na verdade, um vídeo de Globo Ecologia. E aí, que passava também no Futura, né? Mas teve assim, durante esses primórdios aí também, a gente fez muita coisa para televisão, certo? E eu acho que a gente deve fazer mais coisa para televisão de novo. Porque hoje a gente acha que é só mídia social, rede social. Rede social é fundamental, digamos assim, central hoje, mas não substitui a televisão. A televisão, com bons programas, atinge milhões de pessoas de uma vez só e marca e coloca um certo... Não tem essa coisa tão passageira como as coisas ainda nas mídias sociais, que é tudo muito rápido, muito curtinho, etc., né? Então, normalmente. E aí mas a gente fazia muito. Teve em 85, inclusive, um Globo Repórter com Ernesto Paglia, que marcou época, assim, mudou realmente o conhecimento do brasileiro sobre cavernas. Aí o Brasil descobriu que existiam cavernas fantásticas no Brasil. A gente fez lá uma filmagem em Goiás, lá na São Marcos de Mira, na Terra Ronca, etc. Foi fantástico. Então, esse é um dos muitos programas que a gente fez para todas as TVs. Né? E teve Fantástico, Globo Repórter, Bandeirante, Repórter Eco e assim por diante. Tem duas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando. Em uma delas, o Afonso está... Vamos primeiro assim, ir para... O Afonso está perguntando aqui a importância das comunidades locais para o desenvolvimento e o fortalecimento da espeleologia. O que você tem a falar sobre isso? Bom, eu acho ótimo. Olá, Afonso, tudo bem? Então, ele sabe e ele é agente dessa transformação também, porque durante um tempo, às vezes, a espeleologia ou os espeleólogos iam nos lugares, mas não tinha tinha relação com a caverna, com a natureza, e pouca relação com as comunidades aonde a gente estava indo. Mas assim, isso começou a mudar bastante primeiro no Vale do Ribeira, no caso da turma daqui, mas nos outros estados também. Eu acho que isso se tornou uma característica. Eu acho que é impensável hoje qualquer grupo de espeleologia ir para uma área e não buscar mesmo um relacionamento com a comunidade local, seja qual for, em termos de, às vezes, uma comunidade rural, às vezes até urbana, ou periurbana também, tem lugares que é comunidade indígena, outro é pescadores, não importa o formato, mas a comunidade local. Primeiro, é o território deles, você deve respeitar. Segundo, eles conhecem a natureza, eles conhecem como é que funciona, sabem onde tem entrada de gruta, etc. É a melhor fonte de conhecimento realmente que a gente tem, e a gente aliando com as tecnologias que a gente tem hoje, tem GPS, tem imagem de satélite, tem, muita coisa hoje que ajuda, mas não substitui a informação local. Ela complementa a informação local ou provoca
aí a coisa. Depois, então, assim, além desse tipo de coisa, de um relacionamento pessoal, cultura, convivência, muita gente, eu falei do caso do Petar, mas, muita gente vai para lá, assim, é porque você tem tudo isso junto. Certo? Você tem Cabela, você tem Rio, você tem o pastel da Zeni, você tem, ou seja, é um lugar de convivência e que não é um lugar para você, turista, pesquisador, etc., ir e ficar num hotel. Você vai ficar com os moradores locais e vice-versa. A gente conhece e vai criando histórias, né? Vai criando vínculos. Então, isso é fundamental. E na questão, por exemplo, do turismo, a gente, pela Reserva da Biosfera e os parceiros aí, a gente sempre investiu muito nisso, porque isso é a essência em termos, no caso do programa MAB, né, da Reserva da Biosfera, a gente trabalha com a questão, por exemplo, do turismo, todos os monitores são locais, certo? E tem que ser, eles devem ser beneficiados e eles são os melhores guias que tem para aquela região, não é simplesmente importar coisas. As pousadas são de lá, então, e é isso mesmo. Deve gerar benefício, inclusive financeiro, mas também de movimento, às vezes, de também trazer tecnologias, intercâmbio, etc., com os moradores locais. Eu acho que nós temos muito a ganhar e se a gente sabe fazer, eles também têm muito a ganhar, então passa a ser um ganha-ganha, que é essa que deve ser o objetivo quando a gente vai para uma região. Não só fazer tecnologia, mas conviver com a comunidade. Eu tenho uma pergunta aqui do Edvar, lá do EGB. No livro Cavernas Brasileiras, o livro Cavernas Brasileiras é um riquíssimo registro das principais cavernas em todo o Brasil. Como foi essa documentação e o contato com a espeleologia dos outros estados, notadamente Centro-Oeste e Nordeste? O meu contato? Isso. Bom, eu tive chance de ir para muitos estados, né, que tem caverna e poder explorar ou mesmo desenvolver trabalhos, né? Na Bahia tem muitos trabalhos na Chapada Diamantina, inclusive coordenei a questão da ZAPA Marimbus Iraquara, as diretrizes para o manejo turístico das cavernas de lá. No Ceará, em Ubajara, a gente fez em 78 ainda dos primeiros planos de manejo espeleológico para turismo em cavernas. Os primeiros foram lá no Petar, com o meu TCC em 76, mas em 78 a gente foi fazer para o Parque de Ubajara, a Gruta de Ubajara, e aí também descobrimos Urso Fóssil, outras cavernas, etc., muita coisa tal assim. Mato Grosso do Sul, igualmente, eu tive assim, o privilégio, Mato Grosso do Sul tinha sido separado do Mato Grosso em 79. Em 82, a Maria Rita, que era lá do Departamento de Cultura e Meio Ambiente, etc., do novo estado do Mato Grosso do Sul, ela foi no congresso de espeleologia, a gente se conheceu, ela chamou, eu fui para lá e eu fiquei 4 meses fazendo o levantamento dos atrativos turísticos do Mato Grosso do Sul, do recém-criado estado. Isso que é trabalho, certo? Recomendo para qualquer um esse tipo de obrigação, certo? Aí que fomos justamente em Bonito, a Gruta do Lago Azul, depois, em 84, descobrimos o abismo em Umas, que voltamos com expedição, com grupo também, mas, assim, 20 e tantas cavernas, ou seja, Mato Grosso do Sul, muita coisa nessa região. Em Tocantins, até agora com os trabalhos mais recentes também, com a Votorantim Cimentos, uma área lá, que a gente está trabalhando nela, e coisa no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Eu tive muitas vezes com os colegas também, menos coisas de exploração. A maior parte das grutas que eu fui lá eram grutas que estavam exploradas, mas visitei muitas cavernas em Minas Gerais. Bom, assim vai, lá também para Amazonas, etc. Então, eu tive a oportunidade aí de conhecer muita caverna no Brasil,
nos vários estados, também em Espírito Santo, em Pernambuco e assim vai, e no exterior também. Viajei para muitos países, tanto às vezes por causa de congressos internacionais de espeleologia, mas também para exploração. Uma delas marcante foi no México, que a gente fez uma expedição em 90, que é a Tecache 90, que aí fomos a primeira expedição brasileira para o exterior, assim. Mas tive muita oportunidade e tentei não perdê-las. Legal, legal. Já que você falou de congresso, a gente vai colocar uma imagem agora, para você falar um pouco sobre ela. Ah, essa imagem de congresso, né? Eu me lembro realmente dessa imagem desse congresso. Balbúrdia, né? Aqui, essa plaquinha aí está escrito proibido beber, e aí, claro, os estudantes da Balbúrdia estavam ali fazendo desobediência civil, certo? Mas esse é um congresso lá, esse eu acho que foi na Hungria, se não me engano, em Budapeste. E teve vários congressos na Europa, também teve na China, tem vários lugares que a gente foi sempre. O Brasil teve sempre uma participação internacional assim, muito marcante. Tanto é que depois a gente teve, em 2001, lá o Congresso de Brasil, Espelho Brasil 2001, né, que foi em Brasília, que eu tive a honra de presidir aí, mas a gente, em grupo, participamos aí com grupos do Brasil inteiro, a gente participou de muitos congressos, esse daí é um deles lá na Europa. Agora, eu acho que é o de Budapeste. Legal, tem uma outra imagem também, agora você falar, depois tem mais pergunta. E essa imagem? Opa, aqui, sim, essa é uma... Lá em Iporanga, eu de gorrinho ali, né? O, o Ivo Karma com a bolacha, creme cracker na boca aí, certo? E a Léo com tomate. Eu lembro nessa coisa, a gente estava disputando esse tomate aí, que era a única coisa que tinha, além da bolachinha lá para comer. E aí ou se discutia se colocava sal ou se colocava açúcar. Então tinha, na verdade, todo um cardápio espeleológico também, que era bem legal. Aí qualquer hora vale a pena recuperar esse cardápio. Aí o Sérgio Dazi, né, também de Barba, aí, e o Miguel Gucovas, que por sinal mora aqui perto da minha casa, descobri alguns anos atrás. Muito legal. Tem mais Isso uma pergunta. Década de 80, por aí. Pergunta do Scala. Ele está pedindo para você falar o que precisamos fazer para atrair os antigos espeleólogos e se não vale a pena fazer um evento de aniversário do PETAR. Oi, Scala, tudo bem? Então, não, com certeza eu acho, assim, a gente inclusive fazia, né, quando coordenava lá, a gente tinha o aniversário do PETAR todo ano, né, dia 19 de maio, e a cada 5 anos a gente fazia um senhor evento, né, e que normalmente tinha um show de música de ótima qualidade dentro da Morro Preto, etc. E aí, hoje está mais difícil porque foi ficando tudo muito mais restrito, né? Então, à medida que foi de um lado bom, organizando visitação, não tem questão de impacto, etc., praticamente, assim, de visitação, com todos os estudos, capacidade de carga, etc., mas também, digamos assim, perdeu um pouco essa coisa de um brilho espontâneo que tinha assim no PETAR. Eu particularmente sinto isso. Eu continuo indo lá sempre, tem até também minha piazada lá de Poranga, sempre vou lá e vou bater ponto lá no Núcleo Santana, pelo menos, né? Mas eu sinto isso, que perdeu um pouco isso. E era muito importante
e até o Afonso tinha falado da coisa de comunidade, eu vejo um distanciamento que não seja assim, não os monitores ambientais, porque esse sim, inclusive esse é o trabalho deles, mas da comunidade como um todo, mesmo de uma maneira mais leve, mais uma relação mais de festa, né? E aí, no caso, inclusive, da Morro Preto, que é uma enorme entrada, com uma área, um salão de entrada altamente energético, quer dizer, não tem problema nenhum que pudesse continuar tendo, por exemplo, esses eventos de... Era o quê? Coral, era música, quarteto de cordas, ou de sopro, coisa e tal assim, eram muito bonitos e reunia todo mundo e eu acho que devia sim ter de novo, entendeu? Mas assim no próprio Petare com as cavernas, essa comunhão que eu acho muito legal. E agora assim, eu não sei se da pergunta do Scala aí era isso ou tinha algum ponto que ele queria especificamente? Não, acho que era isso mesmo. Bom, vamos mostrar aqui mais duas fotinhas, que a gente já está com um tempo bem... Eu imagino também aqui. Mas tá bom, essa foto. Essa foto é lá num desses congressos também internacionais na Europa, e que está aí o Ruizito, o pessoal conhece todo o Hami Hami, que é como é que fala, a saudação aí espeleológica comum, o Ruizito que inventou isso e infelizmente morto também já. Aí tem, esqueci o nome da menina agora do meio, e esse rapaz da esquerda aqui, eu não me lembro porque ele era lá, foi na Espanha, acho que foi o Congresso de Barcelona, esse daí, Congresso Internacional. Ali em cima o José Ayrton e eu aqui embaixo, né? E isso daí a gente foi fazer uma foto naquelas máquinas fotomáticas, etc, tal, lá em Barcelona, e a gente resolveu economizar, em vez de colocar 5 moedinhas, e fizemos por uma moedinha, e a foto de todo mundo, e aí depois reproduzimos, certo? Mas grandes lembranças da turma toda. Que legal. Você tem alguma história legal que você queira contar, ô Cleiton? Eu sei que você tem várias, né? Não, tem muito, mas eu realmente acho que a gente, digamos assim, já falou bastante agora, não sei, mas não faltam histórias, né? Tem coisas... Nada impede que a gente possa fazer outras com você. Tem mais uma imagem aqui. Ok. Então, só para lembrar, a gente tiver outro momento aí, era legal de falar, por exemplo, a história do Pedro Velho, lá no sertão da Bahia, ou as coisas do Congresso Espelho Brasil 2001, a luta toda pela questão da conservação de cavernas, que é uma das coisas que eu mais tenho me dedicado. Eu acho que a questão inclusive assim, da oportunidade aí que tivemos de colocar na Constituição brasileira, a única no mundo que tem isso, que todas as cavernas são bens da União, certo? São bens de todo, etc. Então, eu acho que tem muita história, principalmente nesse campo aí também da conservação bom, tem aventuras que não faltam também, claro, falando de caverna aqui e fora. Essa foto é um dos nossos ídolos, né? O Michel Lebré, e isso é lá num congresso de espeleologia mundial também, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, né? E eu estava falando, como falei lá da Ouro Grosso, e naquela expedição da Ouro Grosso, estava no final, sobramos eu e o Peninha, os outros foram caindo pelo caminho, digamos assim, e aí a gente estava indo de baixo, explorando a caverna, e aí chegamos lá no último garrafão. Aí o Peninha estava ali desenhando a coisa para a topografia do último garrafão, para quem vai por baixo, e aí continuei xeretando, e aí descobri a fenda que depois dá conexão com a parte de cima da caverna. A gente tinha marcado que uma turma ia por cima, inclusive era Beck, um monte de gente que também ia por cima, tanto eles quanto nós levamos champanhe para se encontrar
e festejar, acabou não acontecendo isso, mas quando eu entrei nessa fenda, chega até um lugar que abre o salão, e embaixo eu vi assim, uma pegada. Essa pegada tipo aquela do Homem da Lua, assim, na argila embaixo. Aí desci ali e achei que era a equipe que tinha ido por cima e tinha chegado ali naquele ponto. E imaginei que talvez estivesse lá ainda. Eu fui quietinho, no silêncio, etc., tentar dar um assusto se o pessoal estivesse lá. Mas eu vi que estava tudo silencioso. O pessoal não está aqui, deve ter voltado, então subindo os garrafões lá, os abismos da Ouro Grosso, que são lindos também, fantásticos, né? E aí achei um papelzinho de chocolate no caminho, fui, não sei o quê, aí de repente eu percebi que aquele papelzinho de chocolate era antigo, não era do dia, nem da véspera que eventualmente o pessoal estivesse lá. Isso foi em 1973. Esse papelzinho de chocolate era de 1967 e tinha sido do Michel Lebré, de quem era aquela pegada. Sério? Eles foram, exploraram a gruta por cima, desceram os abismos, fizeram todo o trabalho. Ele chegou até a boca da fenda, só que a entrada da fenda é assim, a 2 metros de altura para cima. Assim, eu acho que não viu, não sei, estava com pouco tempo, não sei, não viram a fenda, se não teriam ligado, teriam feito a conexão da Ouro Grosso, que foi tão famosa depois que ele fez. Mas eu peguei esse papelzinho, guardei, anos depois, bem depois, eu fui na França, e aí fui na casa do Michel Lebré, lá em Lyon, e aí me apresentei, a gente já tinha trocado carta, etc. Tal, mas ele falou, vim trazer aqui esse papelzinho, esses franceses ficam poluindo as cavernas brasileiras, etc. Eu vim lá para ele só de brincadeira, etc. Ele guardou como uma lembrança aí da Ouro Grosso, e, bom, e ficamos muito amigos, e é uma pessoa espetacular, que realmente é um prazer conhecer, uma admiração. Tem uma pergunta aqui do Rafael Parra, aqui do EGRIC. Quais caminhos o grupo de espeleologia pode tomar para fomentar e regulamentar o turismo numa região de rico patrimônio espeleológico, mas pouco aproveitado para visitação? Caminhos que o grupo pode fazer para... No caso de uma região que tem um patrimônio espeleológico importante, mas que é pouco aproveitado para visitação. Vocês estão falando de região de Rio Claro, especificamente, não? Esse é um tipo de... Não, regiões específicas, em geral. Então, é o seguinte, algumas áreas você encontra, assim, realmente, o Brasil, como é muito grande, temos cavernas em muitas litologias diferentes, em muitos biomas diferentes, então nós temos realmente uma diversidade muito grande de cavernas e de conjuntos de cavernas, de paisagem kárstica, etc. Então, algumas são mais turísticas do que outras. Umas têm mais valores, às vezes, que são científicos, do ponto de vista de pesquisa, e tem, às vezes, maior fragilidade, né? Então, isso varia de região para região. Então, primeiro a gente deve entender qual o perfil daquela região, né? Às vezes não é o turismo, não é que todo lugar que tem caverna tem que ser turística. Mas eu sempre defendi, trabalhei muito com a área aí da questão do ecoturismo e espeleoturismo, e meu TCC, como eu disse, inclusive foi sobre isso. E a existência, a possibilidade de nem que seja uma caverna aberta ao turismo na região, isso ajuda muito a explicar a importância desse meio. Então, tem um lado que é de turismo, mas que é de educação ambiental, tem, às vezes, um lado que é econômico para a região, os casos aí, Caverna do Diabo, Petar, Caverna Maquiné, Lapinha, todas essas grutas que são turísticas, o Bajara, etc., elas têm um grande significado do ponto de vista econômico para o local, para a região mesmo. Então, assim, eu acho que deve ser feito um bom estudo. Às vezes eu fico um pouco preocupado porque se burocratizou um pouco demais esse processo.
Então, ao mesmo tempo que avançou em termos de metodologia e de conhecimento, de tecnologia, etc., mas às vezes se burocratizou demais quando assim tudo é intocável. Quando tudo é intocável, a gente acaba fazendo um desserviço para a conservação. Isso não é só em caverna, não. E todo mundo sabe que eu sou radical em termos de defesa ambiental, certo? Mas eu acho que, por exemplo, alguns falam assim, eu acho que não deve ter turismo em caverna. Certo? Isso é uma loucura, é uma irresponsabilidade. É que nem dizer não deve ter turismo em Rio, não deve ter turismo em praia, não deve ter turismo. Nós precisamos saber fazer. Esse equilíbrio é que é importante. E os grupos de espeleologia, principalmente esses que têm profissionais ou estudantes das várias áreas, pode ter um trabalho espetacular nesse sentido. Primeiro, identificando as grutas, fazendo os estudos necessários, produzindo relatórios, fazendo monitoramento, testando coisas, fazendo educação ambiental, trabalhando com os órgãos ambientais, etc., e fazendo plano mesmo. O plano do esperoturismo na região. Então, tem muito que pode ser feito, tem espaço para o profissional de todas as áreas, quer dizer, não é só o biólogo, o geólogo, etc., então, assim, mas é também o advogado, é também o engenheiro, ou seja, para trabalhar na questão aí do esperoturismo, você precisa, inclusive, também, pessoal da área, às vezes, de museografia, quer dizer, porque não é só, quando você vai fazer uma ponte em caverna, não é simplesmente ir lá e colocar uma coisa de concreto, porque é inerte, etc., então, assim, digamos, você também deve ter um desenho adequado, que respeita, entende, valoriza o desenho natural da caverna, a estética, etc. Então, tem muitos aspectos envolvidos e os grupos são básicos, certo? Até porque parte-se do princípio, e isso é muito marcante no Brasil, que os grupos todos têm um compromisso, antes de mais nada, com o conhecimento e a conservação do patrimônio espeleológico. Então, nós não estamos falando de gente que quer ir lá para destruir. É gente que quer ir lá para estudar, para conhecer e para promover o bom uso. Essa é a melhor forma de conservar. Ótimo, Cleide. Bom, estamos aqui em 2 horas de live. Muita informação, muita história. Acho isso importantíssimo. Eu, como membro do EGRI, que falo pelos demais, estamos todos muito orgulhosos de ter você nessa primeira entrevista, para abrir com chave de ouro nossa série de entrevistas, né? Isso daqui já é uma quantidade de informação absurda. Todo esse material está disponível na página do EGRI, Facebook, e também vai estar no YouTube também, toda a entrevista. Tem muito dado aí que você falou, você mesmo já tinha dito que informação você tinha contado para poucas pessoas, então tem um apanhado histórico muito legal, e mesmo assim muita história ficou para fora. Então, em um segundo momento, a ideia é falar sobre esses temas que você sugeriu também, que é a história. A gente focou mais na década de 70 e década de 80, né, porque tinha muita coisa, ainda tem muita coisa também. Eu acho que é importantíssimo esse resgate histórico, e isso inclui tanto entrevistar pessoas que têm muita história, mas também resgatar toda a parte física. Tem fitas de VHS que estão aí para ser resgatadas, vários livros, vários jornais, e precisamos, enquanto sociedade, cada um no seu grupo, a sociedade brasileira, fazer todo esse apanhado e esse resgate de informação e também digitalizar toda essa informação. E essa entrevista, a vantagem dela é que já está sendo digitalizada, então a gente tem esse ponto positivo, mas também tem toda uma parte histórica que também precisa. Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer por essa entrevista, que foi sensacional e extremamente produtiva. Muito obrigado mesmo, Felipe. Bom, eu que agradeço aí para vocês, e achei que ia ser mais curtinha, mas realmente foi muito assunto colocado aí, mas legal, eu não sei, aí o pessoal todo que está assistindo também, espero que tenha aproveitado. Eu gostei muito de, inclusive, rever essas coisas. Como você disse, a gente ficou na década de 60, 70, 80, basicamente, e claro que tem muita coisa depois disso, e eu estou à disposição para outro momento,
e vocês queiram a gente também tratar de outros temas, outros momentos, e não só do passado, que eu acho que aí é fundamental essa coisa da memória, mas principalmente a gente discutir o futuro da espeleologia no Brasil. Eu tenho uma Ok? última pergunta para te fazer. O É, que você vê para o futuro da espeleologia no Brasil e como que a gente pode ter uma espeleologia fortalecida, levando em consideração o nosso histórico e o nosso presente? temos mais 2 horas, não? Não, só vou dizer o seguinte: a espeleologia mudou, porque o mundo mudou. E agora, depois do coronavírus, então vai mudar de novo tudo, certo? Mas eu vejo assim: primeiro, hoje existe uma espeleologia profissional. Isso antigamente não existia. E hoje ela existe, ela é muito importante e ela tem contribuições fantásticas aí, principalmente na questão da tecnologia, né? Então, também eu acho que existe uma tecnologia que a gente deve fazer, trazer ao máximo para a espeleologia, certo? Em termos de produção, de mapa, de exploração, de documentação. Hoje você tem a coisa também de educação com a caverna em 3D, etc, etc, né? Então, você tem, primeiro, espeleologia profissional. Segundo, você tem tecnologias fantásticas e outras surgindo que vão alterar profundamente o jeito de fazer espeleologia. Agora, eu te digo, aquela coisa básica que não pode se perder. A espeleologia tem que ser uma coisa de pessoas vivendo em grupos, de forma presencial em campo, e convivendo, que começa, às vezes, lá na reunião e termina no boteco. E vai para a caverna e chega cansado, molhado, mas com uma experiência de vida que realmente enriqueça muito as pessoas. Então, eu acho que isso é que não pode se perder. Nós vamos ter um formato de espeleologia para grupos, para profissionais, para pesquisadores, etc., mas que pode tudo estar perfeitamente integrado. Não temos que escolher ou é um ou é outro. Nós temos que saber integrar tudo isso. Isso eu acho que é uma riqueza, essa diversidade que a gente tem hoje, mas assim, nunca perder essa paixão de estar lá na caverna. É isso que vai fazer a diferença para a nossa espeleologia do futuro ser realmente boa ou não. Muito bom. Muito obrigado, Cleiton. E, pessoal, eu gostaria de falar que a nossa próxima live será na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-canal do EGRIC. E teremos como convidada uma integrante do EGRIC, que é a Camila Eboli, também é conhecida como Aleluia. Ela está na Irlanda e irá falar um pouco sobre a espeleologia na Europa, nas experiências que ela teve nesse período lá, onde ela teve contato com vários grupos de espeleologia da Europa e foi em cavernas em alguns desses países. Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira. Já temos uma lista de convidados, então certamente essas lives elas vão passar a quarentena, e a ideia é essa, que ela não fique apenas na quarentena, mas acho que projetos bons eles devem permanecer, né? E, e mais uma vez, finalizando, muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado a todos que acompanharam. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, que senão, como diz o Cleiton, ficaríamos aqui semanas só conversando. Mas espero que em momentos futuros, após essa quarentena, a gente possa conversar sobre isso, inclusive pessoalmente. Nada como ter um abraço fraternal, um encontro, como disse o Cleiton, numa caverna, depois seguir para um boteco. Então, estamos finalizando aqui. Tchau, tchau a todos e muito obrigado a todos.